bioeletrogênese. Pois é. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos encarar esse tema relativamente espinhoso para alguns colegas aí durante o processo de graduação, até mesmo durante o ensino médio, mas que certamente é um assunto negligenciado, talvez até subestimado, mas que é chave, é uma peça-chave para compreender uma série de processos biológicos. E esses processos biológicos envolvem contração muscular, seja do músculo estriado esquelético, seja do músculo estriado cardíaco, a ação de toxinas, e um exemplo é a toxina botulínica, o Botox, de anestésicos locais, como a lidocaína, medicamentos que vão se dedicar principalmente a modular ali, neurotransmissores que agem no sistema nervoso central, não apenas, mas principalmente. E até mesmo sensações, tato, olfato, paladar, audição, comportamentos, reforço, memória. Então, a partir da compreensão de potencial de ação, da bioeletrogênese de uma maneira geral, potencial graduado, potencial de ação, potencial de membrana, a gente consegue ampliar essa compreensão para uma série de coisas e provavelmente se a gente deixa passar, vai ficar faltando uma pecinha. E foi o que aconteceu para mim. Agora, na reta final, no processo final da formação, farmacologia, começa a ter que desenvolver uma visão mais clínica. Se esse conceito não ficou bem compreendido, não ficou claro, vai gerar uma série de dificuldades. Então eu precisei retomar, revisar todo esse conteúdo e aí agora bebendo direto da fonte dos livros, dá para corrigir uma série de coisinhas que às vezes não são passadas exatamente do jeito que é, e também dá para enriquecer com exemplos. Então a ideia aqui é deixar bem claros os conceitos e, além disso, extrapolar, trazer exemplos, deixar a coisa mais clara e talvez mais aplicável, transformar esse conhecimento numa ferramenta para você poder utilizar da maneira como for mais conveniente. Mas para isso vai demandar tempo, né? Uma explicação que tem um encadeamento lógico, eu poderia dividir, eu encontrei alguns vídeos aqui, dividido em duas, três partes. Eu acredito que se eu for explicando tudo de uma vez só, vai ficar mais claro. Se você de repente não tiver tempo suficiente para assistir tudo, pausa e vai assistindo depois o resto. Eu vou usar muitos recursos visuais, então seria interessante que você estivesse assistindo a aula ao invés de basicamente só ouvir. Vai ajudar ouvindo, mas vendo ali os esquemas talvez fique mais claro. Então vai demandar um investimento de tempo, mas eu vou me dedicar ao máximo para que seja o mais claro possível, o mais rico de exemplos possível e para que seja o mais aplicável possível. Então eu espero que te ajude. Começando então, sem mais rodeio, vou iniciar lá falando da membrana celular, porque esse conhecimento precisa ficar mais claro para a gente, né? Então vou trazer aqui o conceito de membrana celular. E quando a gente fala da membrana celular, basicamente ela é feita para dividir, separar o meio intracelular do extracelular. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Mas a função disso é muito importante, né? Porque cada célula tem a sua especialização. E para que ela desenvolva atividades específicas, ela tem que ter um ambiente específico. Então, o ambiente intracelular às vezes tem diferença de osmolaridade, diferença de pH, uma riqueza maior de proteínas, uma série de organelas, uma série de características ambientais do lado de dentro da célula que não estão presentes do lado de fora, né? Principalmente concentração de íons, substâncias, proteínas, enfim. E aí, para que isso clareie muito, muito assim na nossa cabeça, eu costumo usar como um exemplo que funciona muito para mim, que é o exemplo de ambientes no nosso dia a dia. Então, pensar numa igreja, um bom exemplo. Uma igreja, durante um culto, uma missa, enfim, qualquer celebração, dentro da igreja cheia, tem uma concentração enorme de pessoas que partimos do princípio que creem em Deus, certo? Imagino que todo mundo ali dentro. Ou se não todo mundo, quase todo mundo. Se você vai para fora da igreja e vai conversando com as pessoas que estão passando ali, numa praça, na rua, na calçada, talvez seja natural que nem todo mundo tenha a mesma crença daquelas pessoas que estão dentro da igreja. Principalmente se for uma crença específica, né? Seja evangélico, seja católico, enfim, de uma maneira geral, cristão. Então, dentro da igreja tem uma concentração de pessoas diferente do lado de fora. É o que separa o espaço, né? Então, a igreja, a estrutura física,
É o que delimita o espaço de quem está dentro do espaço de quem está fora. E essa delimitação cria concentração diferente de pessoas porque são finalidades diferentes. Então a célula delimita com a membrana o espaço. Esse espaço delimitado cria concentrações diferentes e a finalidade específica daquela célula é o que define o que vai estar ali dentro, basicamente. Ou o que está ali dentro define qual é a especialidade da célula. Enfim, não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas essa delimitação traz consigo uma característica distinta do ambiente intracelular do que está do lado de fora. Mas a célula não é totalmente isolada do ambiente extracelular, assim como a igreja não está totalmente isolada do ambiente externo. Então temos portas, temos janelas, temos vitrais, e isso permite que entre luz, que entre vento, que entre umidade, que as pessoas possam circular. Da mesma forma, a célula tem proteínas transmembranares, transportadores, canais que permitem esse fluxo de entrada e saída de algumas moléculas, de algumas substâncias, de alguns íons, de água, enfim, regula essa permuta com o ambiente. Então existe uma troca com o ambiente externo, mas essa troca é controlada, tem uma regulação ali acontecendo. E do mesmo jeito que se você bota um segurança numa porta de uma balada, ele não vai deixar entrar todo mundo, não vai deixar sair todo mundo. Então, assim, os ambientes têm regulação. E aqui a gente foi de uma igreja para uma balada, mas enfim, a ideia é que você tem uma regulação, você tem um acesso, e é mais ou menos assim que a célula regula o ambiente intra e extracelular. E uma dessas características de discrepância do ambiente intra e extracelular, nesse caso a gente está falando de neurônio, uma célula excitável, é que é a diferença de íons. Então, para o lado de fora da membrana, a gente tem uma concentração de íons específicas e íons específicos, né? São átomos ali carregados ou moléculas com carga. E no caso do lado de fora, nós temos átomos como sódio, cloreto, cálcio, que estão mais presentes no ambiente extracelular. Ao passo que no ambiente intracelular, nós temos uma maior concentração de potássio, por exemplo, e de uma série de ânions, que são íons com carga negativa, e daí podem ser proteínas, ânions orgânicos, que daí podem ser proteínas, podem ser aminoácidos, podem ser outros íons bicarbonato, outros íons, por exemplo, que estão do lado de dentro, fosfato. Nós temos uma série de íons que estão do lado de dentro, e esses íons do lado de dentro acabam gerando uma carga mais negativa, íons orgânicos, ânions, né? Íons orgânicos. Do lado de dentro gera uma carga mais negativa. E como é que a gente sabe que dentro da célula a gente tem uma carga negativa com relação ao ambiente externo? Bom, a gente usou o ambiente externo como referência, então para eu poder calcular uma diferença de potencial eletroquímico, ou seja, para calcular essa diferença que gera de cargas entre o ambiente extracelular e intracelular por conta das diferenças iônicas, se estabelece o ambiente extracelular como parâmetro, então é zero, o ambiente extracelular é zero, isso é convencionado, certo? E a partir daí se mede o ambiente intracelular. E a partir desse parâmetro se sabe que o ambiente intracelular gira em torno de menos 60, menos 70 milivolts, isso de uma característica genérica. Depende da célula que está se estudando, depende do autor que está citando, mas geralmente entre menos 60 e menos 70 milivolts. Mas tem, por exemplo, células lá da placa motora e elas vão estar a menos 90 milivolts, né? No estado de polarização. E o que é o estado de polarização? Ora, se eu tenho do lado de fora zero e dentro uma carga, então eu tenho uma diferença de potencial eletroquímico. Essa diferença de potencial gera dois polos, um polo lá de fora, um polo lá de dentro, como uma pilha. E essa diferença de polo, então, é uma polarização, né? Uma polarização é dois polos distintos. E para a célula isso é muito interessante, porque ela usa essa diferença de potencial para gerar correntes elétricas, basicamente, né? Assim como a gente usa a diferença de potencial de uma pilha para fazer uma transferência de elétrons, e essa transferência de elétrons gera uma atividade elétrica. Então, basicamente, a célula faz isso para poder desenvolver um potencial elétrico, né? Ter um potencial elétrico e gerar um disparo, por exemplo, através de um sinal elétrico. Beleza. Então, entendemos que nessa condição de mais sódio fora, mais cálcio fora, mais cloreto fora e dentro mais potássio, né? Numa concentração maior, mais potássio e mais ânions orgânicos, nós temos uma diferença de potencial, logo nós temos uma polarização. Essa polarização, como eu disse, a gente olhar aqui para cima, essa polarização está girando em torno de menos 60, menos 70 milivolts. E aí, quando a célula quer gerar um sinal,
quer gerar uma atividade, ela vai permitir que haja um fluxo de íons, de entrada, de saída de íons, e esse fluxo, essa mudança de potencial eletroquímico vai gerar um sinal elétrico. Tá? Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Se ela abre os canais para a entrada de sódio, então lembrando daquele princípio em que o meio mais concentrado, geralmente há uma tendência de que haja um fluxo do meio mais concentrado para o menos concentrado. Você imagina 2 ambientes numa casa. Um quarto com 50 pessoas, outro quarto com 2 pessoas. Se você abre as portas e fala, pessoal, pode se redistribuir, a tendência é que, para ficar confortável para todo mundo, se divida e fique metade num quarto e metade no outro. Né? É um equilíbrio, ele se estabelece um equilíbrio. Então a tendência é essa, é que o fluxo do ambiente mais concentrado ocorra em direção ao menos concentrado para que se iguale, né? Se haja um equilíbrio. Então, se abrem canais de sódio, por exemplo, se abrem canais de cálcio, o que está mais concentrado lá de fora vai entrar. Quando essas cargas positivas começam a entrar, você vai elevar a carga do interior da célula em direção a zero, em direção a um equilíbrio. E aí esse equilíbrio que é positivo vai forçar uma despolarização. Ou seja, se eu estou trazendo mais para o próximo do zero, mais para o próximo de um equilíbrio, eu estou despolarizando, né? Eu estou aproximando os polos, eu estou despolarizando, então vai se igualar. E esse conceito é muito importante, porque daqui para frente a gente basicamente vai falar de despolarização, polarização, hiperpolarização. Então, despolarizei. Mas o contrário também pode acontecer, eu estou lá polarizado, então eu tenho aqui a minha diferença de potencial menos 70. Então aqui fora é zero, aqui dentro está menos 70. E aí o que eu posso fazer? Eu posso deixar entrar mais cloreto, por exemplo, que é um íon carga negativa, um ânion. Se eu faço isso, eu aumento a diferença, eu diminuo a carga, né? Então eu estava em menos 70, vou, sei lá, para menos 80. E aí, se eu aumento essa distância, eu estou hiperpolarizando, ou seja, eu estou aumentando os polos, estou afastando os polos. Então eu estou hiperpolarizando. Vai ficar mais difícil de eu despolarizar e igualar ou aproximar. Porque o que acontece é o seguinte, aqui é uma tecnicidade, tá? Mas que é importante levar em consideração. A gente tem voltagens de equilíbrio de íons. Então, por exemplo, o potássio, se ele estiver em equilíbrio do lado de fora e do lado de dentro, para ele estar em equilíbrio, a gente está falando de uma voltagem de menos 90 milivolts. O sódio, por outro lado, o equilíbrio do sódio é mais 60 milivolts. Então, como eu tenho mais sódio do lado de fora e mais potássio do lado de dentro, eu vou estar mais próximo do que seria o equilíbrio do potássio, porque eu tenho canais ali que eu vou explicar para vocês já em seguida, e isso tem uma tendência de se igualar. Eu estou mais próximo do equilíbrio do potássio do que próximo do equilíbrio do sódio. Se eu quiser chegar mais próximo do equilíbrio do sódio, se eu abrir a porteira para o sódio entrar, isso vai puxar a carga para o próximo do equilíbrio dele. Se o equilíbrio dele é mais 60, vai chegar próximo do mais 60, né, para quando se igualar. Então a célula usa essa tendência de difusão dos íons e tudo mais para poder mudar de carga, e nessa mudança de carga a gente tem daí os disparos de potenciais, que é onde nós vamos entrar. Então, retomando para poder ficar mais claro. Tenho mais sódio do lado de fora, mais cálcio do lado de fora, mais cloreto do lado de fora. Do lado de dentro tenho mais potássio e ânions orgânicos, né? Uma série de moléculas orgânicas com carga negativa que dão ao interior da célula a característica de ser mais negativa comparado com o lado de fora. Sempre tem aquela comparação. Fora é zero, aqui nós temos daí menos 60, menos 70. Se eu permito o fluxo de sódio, fluxo de cálcio com carga positiva, eu vou despolarizar, ou seja, eu vou aproximar esses polos e vou despolarizar. Se ao invés disso eu deixo, por exemplo, sair potássio, né, que tem carga positiva, ou eu deixo entrar cloreto, por exemplo, que tem carga negativa, eu vou diminuir a carga da minha célula, vou diminuir a carga interna. E daí, se eu diminuo, ela vai ficar mais distante, ou seja, os polos vão ficar cada vez mais distantes. E assim eu hiperpolarizo, eu aumento a distância da minha carga negativa para o zero, né? Para referência. Eu aumento a distância, se eu aumento a distância, eu hiperpolarizo. Ok? Beleza. Isso é fundamental, tá? E quem que permite esse fluxo de íons? Quem que regula esse fluxo de íons? Bom, quem regula esse fluxo de íons são aquelas proteínas transmembranares que eu já havia comentado, falei basicamente de algumas. Então, nós podemos categorizar ali em canais iônicos
e nós também podemos categorizar em transportadores ou bombas. Dos canais iônicos, a gente pode começar ali pelos de condutância basal, que são também conhecidos como canais de vazamento. São canais que estão na membrana e eles têm abertura livre. São como se fossem poros que permitem o fluxo livre de alguns íons. Então, por exemplo, o canal de sódio é um canal livre. O canal de potássio é um canal livre. Eles são extremamente seletivos para aquele tipo de íon específico, por uma série de características químicas. Mas apesar da seletividade, eles são livres. Esses canais são livres, então esses íons têm passagem livre, tanto para dentro quanto para fora. O que vai mandar? Vai mandar a quantidade de canais que tem. Então, geralmente, nós temos mais canais de potássio do que canais de sódio. E aí a tendência é, se a gente tem um ambiente mais concentrado em sódio do lado de fora, menos concentrado do lado de dentro da célula, a tendência é que esse sódio flua mais para dentro da célula. Em contrapartida, se eu tenho mais potássio dentro da célula do que fora, a tendência é que o potássio flua para fora. Se eu tenho mais canais de potássio, a tendência é que, que esse potássio fique mais próximo do equilíbrio, porque ele está fluindo livremente para um lado e para o outro. E aí a gente entende por que a carga está mais próximo do menos 70. Lembra que eu tinha comentado que o equilíbrio do potássio é menos 90? Então está mais próximo do equilíbrio do potássio do equilíbrio do sódio, porque eu tenho menos canais de sódio. Consequentemente, eu tenho uma diferença de concentração muito maior e logo eu estou mais distante do equilíbrio do sódio. Além disso, a célula é muito interessante para a célula, para poder gerar essas respostas, esses sinais eletroquímicos que eu estava falando para vocês. É muito importante para ela manter essa diferença de potencial, né? Manter ali nos menos 60, menos 70. Então ela usa esses transportadores aqui específicos para poder fazer esse transporte, né? Transportador para fazer um transporte. E especificamente aqui, quando a gente olha para esses transportadores, a gente tem essa daqui, que é a bomba de sódio potássio ATPase, que é um excelente exemplo. E essa bomba de sódio potássio ATPase, ela demanda energia. Então, quando a gente chama de bomba ali, geralmente é um transportador que demanda energia. A célula tem que gastar energia através do ATP para que essa bomba funcione contra o gradiente de concentração, que é uma coisa meio esquisita. Porque você imagina o seguinte, se eu estou falando para vocês que a tendência é que o meio mais concentrado flua em direção ao meio menos concentrado para que se estabeleça um equilíbrio, o que essa bomba faz é o contrário. Ela está jogando contra o gradiente de concentração. Então, por exemplo, ela vai pegar o sódio que está dentro da célula. Então, a gente tem os canais abertos ali e começou a entrar sódio. Pô, se entra muito sódio, a célula vai começar a subir a voltagem em direção ao equilíbrio com o sódio. A célula não quer isso, ela quer se manter no menos 60, menos 70 milivolts. Logo, quando começa a entrar muito sódio, ela tem que jogar o sódio para fora. Mas como é que ela vai jogar o sódio para fora se lá fora está mais concentrado de sódio? Ela vai ter que usar energia para isso, ela vai ter que pagar para que isso aconteça. E aí essa bomba vai jogar o sódio contra o gradiente de concentração, ou seja, lá fora está mais concentrado, mas mesmo assim eu vou jogar o sódio para fora e para isso eu vou ter que usar energia. Da mesma forma, essa bomba então vai abrir, vai pegar 3 sódios, ela vai fechar para dentro da célula, abrir para o lado de fora, e quando ela abrir para o lado de fora, ela vai jogar o sódio para fora. E aí ela vai captar potássio. 2 íons de potássio vão entrar, ela vai fechar e vai jogar o potássio para dentro. O potássio para dentro também é contra o gradiente de concentração, porque eu tenho mais potássio dentro. Eu estou jogando mais potássio para o ambiente que já tem mais potássio. Para fazer isso, ela demanda mais energia. E daí ela demandando mais, ela demanda energia. E aí precisa usar o ATP. E assim a gente chama de bomba, classifica esse transportador como uma bomba. Existem também transportadores, como esse aqui do ladinho, que é um trocador. O que ele faz? Ele vai pegar o gradiente de concentração favorável para um dos lados e vai possibilitar essa troca. Então vai pegar, por exemplo, dentro da célula eu estou com mais sódio. Jogo o sódio para fora, capto cálcio. Faz uma troca. Ou então faz uma troca de sódio com hidrogênio. Ou pode fazer, que aí a gente chama de antiporte. Quando a gente faz uma troca, a gente chama de antiporte. Ou a gente pode pegar, por exemplo, a favor do gradiente de concentração e jogar 2 coisas para dentro. Então, lá no nosso intestino, quando a gente vai absorver glicose, a gente quer jogar glicose para dentro da célula para poder absorver. E a gente usa o gradiente de concentração favorável do sódio, por exemplo, tem mais sódio fora do que dentro da célula. A gente faz um symporte, a gente joga a glicose junto com o sódio.
Então a gente tem transportadores, que são transportadores de sódio e de glicose, que atuam, que é o SLGT, SGLT, que são transportadores de sódio e de glicose, que vão fazer esse sim-porte, vão jogar sódio e glicose para dentro da célula ao mesmo tempo, usando o gradiente de concentração do sódio ou usando o gradiente de concentração da glicose favoravelmente. Então eles usam o gradiente de concentração e empurram duas coisas juntas para dentro da célula. Então esses transportadores fazem isso. A característica dos transportadores, diferente dos canais, é que, por exemplo, eu tenho ali o canal que é o de vazamento, e tem um canal que é com portão, que é o seguinte, um canal livre, e ele tem um portãozinho ali dentro dele, ou embaixo, né, em algum ponto dessa proteína transmembranária, eu vou ter a função de um portão. E esse portão ele vai ser aberto por algum estímulo, nós vamos ver os tipos de estímulo, mas quando esse portão se abre, a gente tem o fluxo livre. Quando a gente está falando de transportador, não é assim que funciona. Geralmente o transportador ele tem dois portões. Quando ele está aberto para o ambiente extracelular, ele está necessariamente fechado para o intracelular. E quando ele fecha para o extracelular, ele abre para o intracelular. Então ele sempre vai estar fechado para um dos lados. Isso é um transportador. Então o transportador funciona dessa maneira. O canal não. O canal ele está ali e ele tem um portãozinho. Dependendo do estímulo, esse portãozinho se abre e o fluxo acontece livremente. Então essa é a diferença de um canal para um transportador do ponto de vista de mudança conformacional, né? Porque quando a gente fala de proteína, a gente tem mudanças conformacionais. E essas mudanças conformacionais acontecem dessa maneira. Por isso que existe essa classificação entre canais e transportadores. Tem outras características também, mas essa é a que gera a maior distinção entre esses dois tipos. E aí, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, e aí eu vou vir para cá, para a próxima imagem. Então, a gente tem os transportadores através de membrana. Desses transportadores, nós temos os canais e as bombas, né, ou transportadores. Então, a gente tem o transporte através de membrana por transportadores ou bombas, que mudam a conformação. Ou então através de canais. Esses canais podem ser aqueles canais abertos, né, canais que são poros ali, ou canais de vazamento. E nós temos canais com portão, que são esses que dependem de um estímulo. E quais são os tipos de estímulo que abrem esse portão? Bom, pode ser voltagem. Então, vou dar o exemplo do canal de sódio. Um canal de sódio que, dependente de voltagem, ele vai se abrir quando a célula alcança uma determinada voltagem. Nesse caso, a gente vai usar um exemplo ali daqui a pouco de menos 55 milivolts. Então, começa a subir a voltagem do interior da célula. Ela está em menos 70, começa a subir. Quando chega em menos 55, esses canais de sódio e voltagem dependente se abrem e começa a entrar mais sódio. Ou seja, eu vou chegar mais próximo do que seria a despolarização. Só que do mesmo jeito que ele se abre numa determinada voltagem, ele pode se fechar numa determinada voltagem. Então, quando alcança uma determinada voltagem, ele se fecha de novo. Então, ele abre numa determinada voltagem e fecha numa determinada voltagem. E assim ele garante um controle de fluxo. Então, basicamente, ele faz um controle de fluxo. Esses canais são voltagem dependentes. Também pode acontecer, por exemplo, uma abertura dependente de estiramento ou dependente de pressão. E aí a gente compreende, por exemplo, ali os sensores, né, mecanorreceptores que a gente tem no nosso fuso muscular ou na nossa pele. Então, por exemplo, eu vou tocar a minha pele. Quando eu toco a minha pele, por que eu estou sentindo esse toque? Eu estou sentindo esse toque porque quando eu toco, eu exerço uma pressão. Quando eu exerço uma pressão, eu ativo mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores vão abrir os canais de sódio, vai gerar um potencial de ação que vai mandar para o meu cérebro. E aí eu vou perceber que está sendo tocado na minha pele. Isso acontece em milissegundos, né? A gente toca e já sente basicamente no mesmo momento. É isso que acontece então. O toque abre canais, esses canais geram um potencial, esse potencial é transmitido para o meu cérebro e eu percebo o toque. Ou eu percebo a luz, ou eu percebo o som, ou eu percebo um sabor. Pelo olfato, eu consigo sentir o cheiro. O tempo todo esses estímulos todos estão acontecendo porque a gente está captando, mas nesse caso aqui a gente está falando especificamente do toque, né? Da sensação do toque, da pressão. Então eu ativo mecanorreceptores, esses mecanorreceptores eles abrem os canais por estiramento. Então é como se eles forçassem a membrana quando eu estiro, por exemplo, no fuso muscular lá, eu estiro, eu forço a abertura da membrana e quando eu forço a abertura da membrana eu abro o canal. E eu abro o canal, entra sódio. Quando entra sódio, dispara a mensagem para o meu cérebro. E eu ainda tenho mais um, que são os canais ativados por ligantes, ou fosforilados, por exemplo. E aí explica a ação de neurotransmissores.
que são ligantes endógenos que vão ser emitidos ali por uma célula pré-sináptica, por uma pós-sináptica. Ele vai se ligar num canal desse iônico e quando ele se liga, ele gera a abertura do canal, por exemplo. E daí, se ele abre o canal, dependendo do canal que ele abre, vai ter um influxo de íons, que pode ser, por exemplo, um influxo de íons sódio, ou um influxo de íons cloreto, ou um influxo de íons de cálcio. E aí, dependendo do canal que eu abro com esse ligante se liga, abre o canal, entra íon, ou sai íon, enfim. E a partir do momento desse movimento de íons, eu vou gerar uma resposta na célula. Então, os canais podem ser abertos por voltagem, eles podem ser abertos por estiramento ou por pressão, ou eles podem ser ativados por ligantes ou fosforilados. Daí a gente tem, por exemplo, uma série de receptores ligados à proteína G, enfim, que em algum determinado momento você já deve ter ouvido falar ou vai ouvir falar, que aí ele não liga diretamente, o neurotransmissor não liga diretamente, ele vai ligar num receptor, esse receptor vai gerar uma resposta intracelular e dentre as possíveis respostas intracelulares, uma delas pode ser fosforilar um canal. E quando fosforila esse canal se abre. Então, indiretamente, vai gerar uma abertura de canal que vai gerar um influxo ou um efluxo de íons e vai gerar uma resposta na célula. Então, basicamente, assim acontece. Você manipula a abertura e fechamento desses canais. Então, existem uma série de estratégias biomoleculares para abertura e fechamento desses canais, e essas estratégias utilizadas pelas células, gera influxo e efluxo de íons, e esse influxo e efluxo de íons gera uma resposta. Eu imagino que até aqui tenha sido ok. Isso tudo é bastante importante para a gente compreender daqui adiante, porque assim, essas aberturas, elas são reguladas, então pode abrir muito, pode abrir pouco, posso ter muito efluxo, pouco efluxo, muito influxo, pouco influxo, influxo é quando entra, efluxo é quando sai. E aí, essa dosagem, esse doseamento do estímulo é o que vai dar pra gente a sensação se uma coisa é muito forte, muito potente ou não. Vou dar um exemplo bem simples. Pode pousar aqui na minha pele um mosquitinho agora, nesse momento. E de repente eu não vou nem sentir esse mosquitinho pousar. Por quê? Porque o peso que ele vai exercer sobre minha pele às vezes é tão delicado que o meu sensor mecanoreceptor não vai captar. É muito sensível o toque. Por exemplo, porém, se eu apertar, igual eu tô apertando aqui agora, eu vou sentir que estou exercendo uma pressão sobre a minha pele. Se eu aperto mais, eu vou sentir que essa pressão está cada vez mais intensa. Se eu continuar apertando, daqui a pouco vai disparar dor. Eu vou sentir dor, porque eu estou apertando com muita força. Percebe que existe uma gradação do estímulo, então o estímulo pode quase não despertar nenhuma resposta, ele pode gerar uma resposta mais evidente, mais pronunciada, ou ele pode até começar a ativar outros receptores, por exemplo, como receptores de dor, se for muito forte a pressão que está sendo exercida. Então isso é fundamental, porque existe uma gradação, e isso para tudo no nosso corpo, né? Existe uma gradação. A luz pode te incomodar, então você pode se expor à claridade, se estiver ok, ou se a luz ficar muito intensa, à medida que vai ficando muito intensa, você vai percebendo essa intensidade, aquilo vai te incomodando. O som pode estar muito baixinho, você não ouvir, vai aumentando até ficar num ponto ok, chega num ponto que fica demais, e aí até te incomoda, perturba. Essa gradação é porque o estímulo tem uma gradação. E como é que esse estímulo é captado? Como é que existe essa gradação? Bom, vamos lá. Eu tenho o meu sensor aqui. O meu sensor está captando. Estava falando do toque, né? Então, o meu sensor está captando aqui. Se eu estou encostando um pouquinho, essa pressão que eu estou exercendo é pequena. Logo, eu vou abrir poucos canais, né? Aqueles canais que são dependentes de pressão, eles vão se abrir poucos canais. Esses poucos canais vão gerar uma resposta graduada. À medida que vai abrindo mais canal, entra mais sódio. Quanto mais sódio entra, mais evidente é a resposta, mais pronunciada é a resposta. Pois é. E tem situações em que se uma mosquinha pousa, um mosquitinho pousa, às vezes eu nem sinto, porque nem gerou o estímulo suficiente para que eu percebesse aquilo. Por que não? E aí entra o nosso primeiro conceito, que é o conceito de potencial graduado. Então a gente tem o potencial de membrana, que é aquele de repouso. A membrana em repouso, ela está polarizada a menos 60, menos 70. Isso é o potencial de membrana. Ela está sem estímulo, ela está tranquilona. Aí vamos pensar agora que eu estou oferecendo um estímulo de toque.
esse estímulo de toque, se for muito delicadinho, vai abrir uns canaizinhos de sódio ali, vai entrar um sódio, mas esse sódio, ele tem que cruzar fazer um trajeto intracelular, e esse trajeto intracelular ele tem que alcançar um ponto que é chamado de zona de gatilho. Então esse fluxo de íons, ele tem que mexer não só na voltagem ali da célula, como ele também tem que percorrer um caminho até disparar o sinal. Então, o sinal, o potencial de ação, ele só vai ser disparado lá na zona de gatilho, entre o input, né? A sensação que eu estou tendo, ou o sinal que eu estou recebendo, o estímulo que eu estou recebendo, seja um estímulo de um outro neurotransmissor, seja um estímulo gerado por luz, por dor, por toque, por temperatura, por audição, seja lá qual for o estímulo que você está captando, os sensores vão captar isso, vão gerar um potencial de ação, vão gerar um potencial ali de despolarização ou de hiperpolarização, e esse potencial ele vai se arrastar por dentro da célula até chegar na zona de gatilho. E aí só quando chegar na zona de gatilho é que dispara o sinal. E aí você percebe. Então a percepção está envolvida com o disparo do potencial. Ok. Se um mosquitinho pousa, ele não vai gerar aquele estímulo tão pronunciado. Vai abrir poucos canais, vai haver o influxo de sódio, e esse influxo de sódio não vai ser suficiente para cruzar toda a célula, chegar na zona de gatilho e disparar o potencial de ação. E aí, se isso não acontece, eu não percebo. Ou às vezes o estímulo é muito sutil, até pode acontecer esse disparo, mas se não são disparos seguidos, pronunciados e tudo mais, eu vou sentir um toquezinho bem de leve, ó. Então, fiz um toquezinho bem de leve, eu tô sentindo, mas ele tá muito sensível. Por quê? Porque é um toquezinho só de leve, vai abrir poucos canais, vai gerar o disparo, mas é um disparozinho só, 2 disparos, 3 disparos, não é nada muito sequenciado. À medida que eu vou batendo com mais força e que eu vou oferecendo mais pressão, eu tô gerando mais resposta. E essa resposta mais pronunciada, ela vai abrir mais canais de sódio. Esses canais de sódio abertos, eles vão atravessar, o fluxo de íons vai acontecer mais pronunciadamente, vai chegar na zona de gatilho e vai disparar as respostas. Logo, eu percebo com mais intensidade o estímulo. Vamos lá, então. O estímulo chega, e aí aqui a gente está representando isso por gráficos. Lembra que eu tinha comentado lá dos menos 70 milivolts? Então, ó, a gente está em menos 70 milivolts. Quando se oferece um estímulo, que está acontecendo aqui, esse é um estímulo pouco pronunciado. Sendo assim, ele vai abrir os canais de sódio, vai haver um influxo de sódio, mas esse influxo de sódio, ele vai aqui passar ali, chegar perto dos menos 40, ó, menos 40. Esse estímulo vai acontecer. E ele vai, então, esse fluxo de sódio, ele vai avançando ao longo do interior da célula, né, do neurônio, até chegar lá na zona de gatilho. À medida que ele vai avançando, ó, ele vai perdendo a potência, tá vendo? Ó? Ele tinha ido até menos 40, e aí quando chega aqui no meio, quando mede a voltagem, já está em menos 55. Quando chega na zona de gatilho, ele já está abaixo de menos 55, está ali perto de menos 60, ou seja, próximo daquilo que é o normal. E ele então não vai disparar a resposta, porque se é uma zona de gatilho, eu preciso ter um tanto de voltagem para que dispare o sinal. Então, o conceito ali que a gente usa é o de limiar. Eu preciso alcançar um limiar de voltagem para que eu dispare um potencial de ação. No caso do neurônio, o limiar ali é menos 55, alguns autores vão falar menos 50, mas enfim, vai ficar em torno de menos 55, menos 50. Esse é o limiar de disparo. Se eu não alcançar essa voltagem, eu não disparo. Lembra dos canais de voltagem dependente que eu tinha comentado com vocês? Que esses canais, eles só se abrem numa determinada voltagem? Nessa região da zona de gatilho, eu tenho uma série de canais voltagem dependentes. Então, para que eles se abram e haja um influxo de sódio ali para gerar o potencial de ação, que é o potencial que vai ser o impulso que vai ser transmitido ao longo do neurônio, eu preciso chegar numa voltagem. E essa voltagem, nesse caso, é menos 55. Se eu não alcanço ela, não acontece. Então, aqui embaixo tem um exemplo que talvez vá clarear um pouco a ideia. Se eu pegar um conta-gotas, você imagina, a gente vai pegar uma bacia d'água, enche uma bacia d'água. Aí eu pego um conta-gotas e pingo uma gotinha no meio da bacia. Essa gota vai pingar na água e ela vai reverberar, vai gerar uma ondinha que vai até a borda da bacia, né? Então vai reverberar, gerar aquela onda até a borda da bacia.
Lá na borda da bacia é como se eu tivesse um sensor. Se a ondinha bater no meu sensor, eu disparo a mensagem. Se a ondinha ficar abaixo do sensor, eu não disparo a mensagem. Então, se eu pingar uma gotinha no centro da bacia, vai gerar uma ondinha muito fraquinha. E essa ondinha muito fraquinha não vai alcançar o sensor, que é o meu limiar. Logo, não vai disparar. Então, não dispara se eu pingar uma gotinha. Agora, vocês imaginem o contrário. Que é o seguinte, ao invés de eu pingar uma gotinha, eu jogo uma pedra. No meio dessa bacia eu solto uma pedra. Se eu soltar uma pedra, o impacto da pedra é muito maior na água. Logo eu vou gerar uma onda muito maior. Essa onda muito maior vai acessar facilmente o sensor. Então essa onda maior gerada vai alcançar o sensor e esse sensor vai captar. E isso vai gerar o disparo. É exatamente não. Metaforicamente, é exatamente o que acontece nesse caso. Porque se eu tenho um estímulo mais pronunciado sendo captado, seja por um sensor na pele, seja por qualquer outro sensor que nós temos no corpo para visão, na retina, ou lá nos tímpanos da audição, ou das papilas gustativas, ou no nosso olfato, ou algum pensamento, alguma propriocepção do nosso corpo, se esse estímulo é pronunciado, ele chega pronunciadamente, ele vai abrir mais canais de sódio. Esses canais de sódio abrindo em maior quantidade vai haver um influxo maior de sódio. Logo, mais facilmente esse potencial graduado vai atravessar a célula e vai chegar na zona de gatilho. Quando ele chega na zona de gatilho e alcança o limiar, então olha, ele foi lá, passou do menos 40, ele veio atravessando com a mesma intensidade e chegou na zona de gatilho, ainda passando do limiar de disparo. Se ele alcançou o limiar de disparo, dispara a mensagem e a mensagem vai embora. Então, basicamente, quanto mais pronunciado é o estímulo, mais facilmente eu vou alcançar o limiar, logo a chance de eu disparar uma resposta é muito maior. Então, quando eu falo potencial graduado, é exatamente isso. Dependendo da gradação do potencial que está sendo oferecido, do estímulo que está sendo oferecido, aí sim eu sei se vai alcançar o limiar para disparar a resposta no neurônio lá, gerar o potencial de ação. Só que vocês imaginem, né? Um neurônio, por exemplo, ele está fazendo milhares de conexões com outros neurônios. Então está tendo input de todos os lados. E quanto mais distante tiver da zona de gatilho, mais forte tem que ser o estímulo para atravessar os dendritos, cruzar o corpo do neurônio e chegar na zona de gatilho, por exemplo. E eu não tenho só estímulos excitatórios, eu tenho estímulos inibitórios também. Porque, por exemplo, a gente tem lá o glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então, quando o glutamato se ligar no neurônio, ele vai gerar uma excitação. Ou seja, vai abrir canais e vai ter um influxo de sódio. Só que eu também tenho o GABA, que é um neurotransmissor inibitório. E aí tem os canais lá GABA-A, que abre e entra cloreto. Então, vocês imaginam o seguinte, o sódio ele vai aumentar a carga interna, ele vai caminhar no sentido de despolarizar, né? E aí, se a gente despolarizar o suficiente para chegar no limiar de disparo, vai ser disparado. Se não despolarizar o suficiente, não vai haver disparo. Quando eu abro o canal de cloreto, eu estou jogando carga negativa para dentro. E se eu estou jogando carga negativa para dentro, eu estou arrastando isso aqui para baixo. Então eu tenho uma briga entre cargas positivas e cargas negativas, estímulos positivos excitatórios e estímulos negativos inibitórios, no mesmo neurônio acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma confusão danada, mas há uma somação disso tudo. E aí, se esses fluxos de íons, esses estímulos excitatórios e inibitórios atravessando o neurônio chegam na zona de gatilho, a somação disso, se passar do limiar, vai ser o disparo no sentido de transmitir a mensagem. Ou seja, vai acontecer o potencial de ação. Então a coisa é de um todo complexa e a gente consegue entender, por exemplo, por que a gente tem estímulos excitatórios e inibitórios, o que predomina, e aí isso fica muito claro, por exemplo, numa situação de sono e vigília, para exemplificar, né? Então a gente tem lá, para se manter acordado, a gente tem a ação de alguns neurotransmissores, noradrenalina, dopamina, ciclo da vigília. E em contrapartida, a gente tem o GABA tentando desligar o nosso disjuntor para que a gente vá dormir. Então a gente está inibindo um circuito que é inibitório, um circuito excitatório. E aí a gente tem, então, eles batalhando ali naquele momento em que o sono está chegando, um
pró-vigília, o outro pró-sono. E aí, a gente tem, por exemplo, alguns medicamentos, como o Zolpidem, que é um hipnótico, ou a gente tem os benzodiazepínicos, que também vão ter ação hipnótica, e eles vão se ligar no receptor GABA-A, que é um canal de cloreto. Quando o GABA se liga nesse receptor, ele vai abrir mais, vai entrar mais cloreto. E isso vai aumentar a hiperpolarização, ou seja, vai ser mais difícil de alcançar esse limiar. Logo, a chance desse estímulo inibitório sobrepor o estímulo excitatório é maior, porque eu vou precisar de mais estímulo excitatório para me manter acordado. Senão, eu vou desligar o disjuntor, vou desarmar o disjuntor. É um hipnótico, ele vai te fazer dormir. E para ele te fazer dormir, ele tem que inibir a sua atividade. Então, você toma um Zolpidem, por exemplo, ou toma um benzodiazepínico, diazepam, enfim, né? E aí, quando você toma esses medicamentos, eles vão favorecer a abertura do canal de cloreto quando o GABA se liga e vão permitir que mais cloreto entre. Então, eles vão hiperpolarizar a sua célula. Logo, o estímulo inibitório vai acabar sobrepondo o estímulo excitatório, vai ficar mais difícil para você se manter acordado, porque você vai ter vai ter que dar mais estímulo excitatório para conseguir se manter acordado, e a chance de dormir é maior, e é por isso que eles te desligam e você dorme. Então, basicamente, Zolpidem, benzodiazepínicos, também tem os barbitúricos que vão agir nesse mecanismo do receptor de GABA abrir para que o cloreto entre. E aí você vai aumentar a hiperpolarização da célula. E aumentando a hiperpolarização da célula, vai ser mais difícil do estímulo excitatório te manter, gerar potencial de ação e te manter acordado daí. Espero que tenha sido um exemplo que tenha ficado claro. Se não, se você quiser voltar. Também se quiser deixar alguma pergunta aqui no comentário, pode deixar, que daí eu respondo, tá? Beleza. E aí, então, a gente tem que pensar que essas zonas de gatilho, ó, a gente estava falando aqui da zona de gatilho, né? E essa zona de gatilho, então, é o ponto em que vai disparar o potencial de ação. Só que os neurônios, eles têm características diferentes. Então, a gente tem aqui um modelinho de neurônio que é o padrão. E a gente tem, por exemplo, o neurônio sensorial, que é aquele que está captando lá, por exemplo, o toque na nossa pele, né? A zona de gatilho desse neurônio vai ser aquela região adjacente aos sensores, ó. Não vai precisar cruzar tanto o corpo da célula, ou seja, cruzar dendritos, corpo da célula, ele tá lá nos dendritos, logo abaixo dos sensores ali. Então, talvez por essa razão a gente tenha uma maior sensibilidade a toque, porque a distância entre a zona de gatilho e o ponto em que está havendo um input ali, que está abrindo os canais de sódio, está gerando o estímulo, é uma distância talvez um pouco menor. Então, essa barreira que precisa ser cruzada ali de travessia é menor, logo a chance de um potencial ser disparado acaba sendo um pouco maior. Mas nós também temos neurônios motores, né? Interneurônios, e aí a gente tem aqui os não mielinizados, os mielinizados. Então os neurônios têm características diferentes, tamanhos de axônios diferentes, mielinização, não mielinização, tem uma série de características diferentes. Mas basicamente, na maioria dos neurônios, a gente tem um input, né? Ali nos dendritos, que cruza daí o corpo celular, e aí aqui a gente tem o segmento inicial ou cone de implantação, que é onde tem o corpo celular e a ligação entre o corpo celular e o axônio, tá vendo? Ó? Nesse ponto é a zona de gatilho. Então, geralmente, os estímulos excitatórios acontecem nos dendritos, também pode acontecer no corpo celular e com menos frequência diretamente aqui no axônio. E nós também temos os estímulos inibitórios, que por característica geralmente acontecem no corpo celular. Mas também pode acontecer nos dendritos. Então, nós temos os inputs acontecendo aqui nos dendritos, e aí esses inputs vão gerar os influxos de íons que vão atravessar o corpo celular, vão chegar aqui na zona de gatilho, e a zona de gatilho vai disparar o nosso famoso potencial de ação. Então, quando a gente fala lá, hiperpolarizou, despolarizou, vai gerar potencial de ação, não é bem assim. O potencial de ação, para que aconteça, ele tem que alcançar o limiar ali de disparo. Esse limiar de disparo vai acontecer na zona de gatilho. Só que antes disso, a gente tem uma briga de estímulos. Então, essa briga de estímulos é o que vai influenciar se vai ou não disparar o potencial de ação.
Então, se a gente chegar diretamente falando, olha, aqui vai abrir, vai hiperpolarizar, e essa hiperpolarização vai dificultar o disparo na zona de gatilho, não é sempre bem assim. A gente tem que levar em consideração que existem milhares de conexões acontecendo aqui. Essas conexões estão acontecendo ao mesmo tempo, há uma somação de fluxo de íons de carga positiva e negativa. Isso tem que atravessar o corpo celular e chegar na zona de gatilho. Então, muita coisa tem que acontecer para que um disparo excitatório gere um outro disparo excitatório, ou para que de repente um estímulo inibitório de fato iniba, porque se eu tiver um estímulo inibitório para 100 estímulos excitatórios, eu vou alcançar o limiar do mesmo jeito, porque na soma eu ainda vou ter cargas positivas em maior quantidade, e isso vai gerar o disparo. Então, não necessariamente um estímulo inibitório vai inibir de fato, assim como não necessariamente um estímulo excitatório vai estar de fato, porque se eu tiver vários inputs inibitórios e poucos inputs excitatórios, eu não vou alcançar o limiar de disparo, logo não vai essa informação não irá se propagar, porque aqui o que a gente está falando é de propagação de informação. Um neurônio se liga no outro, uma mensagem chega e retransmite, né? Então, e aí, por exemplo, vou usar o exemplo do anestésico depois. Mais tarde eu já uso. Vamos lá. E aí aqui a gente chega no nosso gráfico clássico, né? Quando fala de potencial de ação, que é o seguinte, a gente está na zona de gatilho, então a gente tem o potencial de membrana aqui, né? Nos menos 70, que é aquele potencial de repouso, quando a célula está em repouso. E aí acontece o estímulo. Ponto 2, acontece o estímulo. Então, quando a gente olha para os canaizinhos aqui na membrana, os canais estão todos fechados, né? Aqueles canais que são voltagem dependentes. Eles estão fechados. Então, a gente tem os poros, em que tem um fluxo livre, mas aqueles canais com portão, voltagem dependentes, os portões estão fechados. Eles não têm estímulo. Aí, a gente chega no ponto 2 aqui, e aí acontece um estímulo. Então, pode ser luz, som, toque, pode ser um pensamento, pode ser um paladar, alguma coisa que vai despertar o seu paladar, né, nas papilas gustativas, pode ser um cheiro que você sente. Enfim, esse estímulo vai abrir canais de sódio. E esses canais de sódio, ou vai abrir canais de sódio, que não são voltagem dependentes, são canais relacionados a ligantes, ou aqueles canais de estiramento, vão permitir uma entrada de sódio. Geralmente por ligantes, tá? Neurotransmissores vão ativar a abertura de alguns canais de sódio, como eu estava falando ali, por exemplo, do glutamato, né? Que abre os canais AMPA e esses canais AMPA permitem o fluxo ou influxo de sódio. Mas também acontece, por exemplo, com acetilcolina, né? Quando vai fazer a contração muscular, a acetilcolina se liga nos receptores ali, abre os canais nicotínicos e os canais nicotínicos possibilitam a entrada, o influxo de sódio e isso dispara para a gente fazer a contração muscular. Então tem alguns exemplos daí que abrem canais iônicos, permite o influxo de sódio. E aí o influxo de sódio começa a acontecer. E aí vai ficando mais positivo dentro da célula, né? Em comparação com... Tá sempre comparando com o lado de fora. O lado de fora é zero. Então, quanto mais a gente aproxima, se a gente tem influxo, a gente está chegando mais próximo do que está do lado de fora. E aí alcança o limiar. Se aquele estímulo, aquela somação de estímulos que atravessou ali com o potencial graduado, atravessou toda a célula, chegou lá na zona de gatilho, e na zona de gatilho alcançou o menos 55, aqui se abrem os canais voltagem dependente de sódio que estão ricamente presentes nessa região da membrana, do axônio ali. Esses canais, quando se abrem, aí começa um influxo louco de sódio. E esse influxo louco de sódio vai fazer com que a gente tenha uma inversão da polaridade. E aqui está um conceito muito importante que já elimina metade dos vídeos que a gente vê aqui no YouTube. Quando fala de inversão de polaridade, eu não estou falando que o ambiente do lado de fora vai ficar negativo e dentro vai ficar positivo. Isso não acontece. Então presta bem atenção. Inversão de polaridade aqui significa que eu tinha uma carga negativa dentro e à medida que vão abrindo os canais de sódio, essa carga cruza o zero, que é a nossa referência, lá do lado de fora zero é a referência, e ele passa a ficar mais positivo do que do lado de fora, mas isso é momentaneamente. São alguns íons que fluem para dentro e fazem com que dentro da célula, naquela região da membrana ali, onde está despolarizando, ali vai ficar momentaneamente
com carga positiva comparado com o lado de fora. Então não tem uma inversão de carga, de fora fica negativo e dentro fica positivo. Isso não acontece. Fora continua sendo a referência zero. O que está acontecendo é que lá no comecinho eu falei para vocês que o equilíbrio do sódio, não sei se vocês se lembram, era mais 60 milivolts. Então, quando eu tenho do lado de dentro da célula a mesma quantidade que eu tenho do lado de fora de sódio, eu estou mais próximo do equilíbrio do sódio. E o equilíbrio do sódio é mais 60 milivolts. Eu não vou chegar em mais 60, porque eu não vou alcançar o equilíbrio, mas como tem mais sódio fluindo, eu vou me aproximar do equilíbrio do sódio. E isso faz com que a gente alcance a carga de mais 30 milivolts. Então, momentaneamente, aqui nós estamos falando, olha só, a escala de tempo aqui embaixo, aqui nós temos o potencial de membrana em voltagem, e esse eixo aqui é o eixo de tempo. Eixo de tempo, o eixo X é tempo, e o tempo está em milissegundos. Então, segundo dividido por 1000. A gente está falando de 1 milissegundo. Então, é 1 milésimo de segundo. 1 milissegundo. Por 1 milésimo de segundo, a gente tem uma inversão da carga da membrana, da região da membrana, né? E essa inversão de carga momentânea acontece em menos de 1 milissegundo, tá? E aí, quando isso acontece, chega ali próximo dos 30 milivolts, também essa vai ter gráfico que vai aparecer mais 30, vai ter gráfico que vai aparecer mais 40, vai ter gráfico que vai aparecer mais 35, mas de uma maneira geral, como eu disse, depende da célula, mas isso aqui é muito parecido, né? O caráter é muito parecido em muitas células, então o importante é entender o conceito, tá? Então vamos lá. Alcançou o limiar. Quando alcançou o limiar, a gente tem um ponto de não retorno. Por que não retorno? Porque quando eu alcanço o limiar, eu abro todos os canais de voltagem dependente. Então, se eu abrir os canais de voltagem dependente, a primeira característica do potencial de ação, eu tenho que alcançar o limiar. Se eu não alcançar o limiar, o potencial de ação não acontece. Esse é o primeiro ponto fundamental. Segundo ponto fundamental, a partir do momento que eu alcancei o limiar, é tudo ou nada. Ou o potencial acontece ou ele não acontece. Cheguei no limiar, vai disparar. Quando disparar, vai chegar lá no pico, mais 30 milivolts. E aí, então, a gente está com aqueles canais de voltagem dependente de sódio abertos. É a imagenzinha que a gente tem aqui em cima. Canais de sódio, voltagem dependente abertos. O portão está aberto e ele está entrando. Quando a gente alcança mais 30 aqui, lembra que o canal voltagem dependente, ele tem um piso e um teto? Então ele abriu no menos 55 e ele vai fechar lá em cima no mais 30, mais 40. De novo, a literatura varia, mas vai chegar num ponto em que ele vai fechar. E aí, chegou nesse ponto, ele fecha. Quando ele fecha, nós temos os canais de voltagem dependente de potássio. Então a gente tem o fluxo de potássio acontecendo livremente, mas nós também temos canais de potássio voltagem dependentes. E esses canais de potássio voltagem independentes, esses se abrem. E aí o que acontece? Começa a sair potássio. O potássio começa a fluir para fora da célula. E aí a gente começa a ter o momento de repolarizar. Então assim, vamos lá. Eu estou polarizado. Se eu começo a permitir a entrada de carga positiva, eu vou despolarizar. Eu vou aproximar do zero. Lembra? Estou despolarizando. Aí eu passei um pouquinho, ficou um pouquinho positivo. Quando eu começo a liberar potássio, eu vou repolarizar, ou seja, aumentar a distância de novo. Então eu tenho zero, como a referência do lado de fora, e eu vou voltar para a carga negativa, que é o natural do interior da célula. Então eu vou repolarizar. E aí, só que os canais de voltagem independente de potássio, eles têm uma diferença com relação aos do sódio. Então quando o sódio abre com menos 55 e vai fechar lá próximo dos 30, 35, 40, dependendo do autor, dependendo da literatura. O de potássio vai abrir quando alcançar lá os mais 30, só que ele só vai fechar quando ele baixar um pouco mais. Então o limite dele é menor do que os menos 70 que ficava antes. Então, quando ele repolarizar, ele vai baixar, tá vendo? Então, o nosso padrão ali é menos 70, ele vai a menos, sei lá, menos 90, menos 80, depende também do autor ali, mas enfim, ele vai baixar um pouco mais do que seria o potencial de membrana, ou seja, a célula, logo depois do potencial de ação, ela vai ficar ligeiramente mais negativa do que geralmente é o padrão. Então, isso a gente tem uma hiperpolarização momentânea, né? Uma hiperpolarização momentânea.
E depois a gente tem um período de pós-hiperpolarização, em que os canais estão abertos, aqueles canais que fluem normalmente, que não são voltagem dependentes. E aí a coisa vai se restabelecendo e ela vai, aos poucos, recuperando ali o potencial de membrana, que é de menos 70. Aos poucos, quanto? Nós estamos numa escala de 4 milissegundos. Então, assim, nós estamos falando de uma coisa muito rápida, né? Esses fluxos são muito rápidos. Quando a gente amplia aqui o gráfico, parece uma coisa demorada, mas quando a gente olha a escala de tempo, é absurdamente rápido. Então, né? 4 milissegundos é muito pouco. Ok. Então, o que acontece? Se a gente for olhar lá para cima para os canais voltagem dependentes, principalmente os canais de sódio ali, eles têm três estados que são importantes. Eles têm o estado de repouso, que é quando a membrana está em repouso, o portão está fechado, e aí ele recebe o estímulo, que é a voltagem dependente. Quando ele alcança aquele estímulo, ele se abre. Então ele tem o estado de repouso e ele tem o estado aberto. Só que ele tem um outro portãozinho aqui embaixo, tá vendo? Ó, essa bolinha pendurada aqui, parece uma bolinha presa numa corrente. Então, essa bolinha aqui é um outro portão. Quando ele alcança aquele outro patamar de voltagem em que ele fecha de novo, ele não vai fechar o portãozinho normal dele, ele vai fechar esse portão aqui de baixo. E ele vai ficar num estado inativado. Então, por mais que receba estímulo, ele não está pronto para receber um outro estímulo. Ele está inativado, ele não está nem aberto nem fechado. É um terceiro estado. Quando ele está no estado de repouso, ele está fechado no estado de repouso, um estímulo abre. Quando ele está inativado, o estímulo não abre. Então ele está num período que a gente chama de período refratário. Ele não responde a estímulo, porque ele está fechado, ele abriu, passou o que tinha que passar, alcançou uma voltagem, ele inativa e ele fica inativado por um tempo até que esse portãozinho aqui se feche novamente. E aí quando esse portãozinho se fecha, esse de baixo abre de novo. E aí ele está em repouso novamente. Então ele muda do estado de repouso para o estado ativado, aberto. Do estado ativado ele migra para o estado inativado. E do inativado ele volta para o estado fechado, que é o estado de repouso, que é quando o portãozinho se fecha e o outro portãozinho que inativou se abre. Então, durante a repolarização, esse período da repolarização, ele está bloqueado aqui, tá vendo? Ele está no estado inativado. E aí ele vai ficar inativado até que se reestabeleça a voltagem do potencial de membrana. Quando chegar lá na voltagem padrão, né, do potencial de membrana, ele vai voltar para o estado de repouso, que pode ser gerado um outro estímulo. Porém, a gente chama isso aqui de período refratário, que é quando a coisa está descendo e a célula está se repolarizando, é um período refratário em que não vai responder. Não vai responder. Mesmo que venha um outro estímulo aqui, o outro estímulo não vai ser gerado. E essa é uma terceira característica do potencial de ação, que é, ele tem um período refratário. Daqui a pouco vocês vão ver que isso é fundamental. É fundamental. Ok. Então, beleza. Período refratário, hiperpolarização e vai se recuperando. Aqui a gente tem duas zonas, ó, tem uma zona cinza mais clarinha e uma zona mais verde mais clarinho aqui. Essa zona cinza mais clarinha aqui é a zona que a gente chama de período refratário absoluto. Então os canais de sódio estão inativados e não tem a menor chance de gerar um outro potencial de ação. Passados 2 milissegundos ali, que já chegou na hiperpolarização e agora está no período pós-hiperpolarização, se recuperando, restabelecendo os menos 70 milivolts, aqui nessa região verde clarinha, ele já está num período refratário relativo, que é o seguinte, ele está hiperpolarizado, os canais de sódio já estão para rolo, podem de novo ser ativados, porque eles já saíram daquele estado inativado, voltaram para o estado de repouso, e aí nesse período aqui, está um pouco abaixo de 70 milivolts. Mas se o estímulo for muito forte, ele vai conseguir alcançar o limiar. Então o que acontece é o seguinte, pode ser ativado? Pode, no período refratário relativo, pode ser ativado? Pode. Pode disparar um novo potencial de ação aqui? Pode. Mas para isso, o meu estímulo vai ter que ser mais forte, porque de menos 70 para menos 55, eu tenho uma diferença de menos 15 milivolts, certo? Se eu estou no menos 80 para menos 55, é menos 25. Então assim, eu vou ter que despolarizar mais para poder gerar a mesma resposta, que é alcançar o limiar e aí disparar. Então, teoricamente, quando a gente está falando daquela disputa de estímulos lá, inibitório e excitatório, eu vou ter que ter mais estímulo excitatório para gerar a mesma resposta, que é o potencial de ação.
mas pode acontecer. Agora, no período refratário absoluto, não tem chance de acontecer uma despolarização enquanto a célula ainda está no período de repolarização até alcançar a hiperpolarização ali. Isso aqui é um conceito fundamental. Então, grava isso daí. Por quê? Porque aqui na frente a gente vai entender como isso é importante. Beleza, então, zona de gatilho, alcançou o limiar, é um ponto de não retorno, os canais de sódio voltagem dependente se abrem, há um influxo de sódio, e aí a gente despolariza, e quando despolariza, transmite esse sinal, né? E aí esse sinal aqui, ele vai, a partir da zona de gatilho, disparou, e aí ele vai se propagando ao longo de todo o axônio. Como que isso acontece? A gente tem um influxo de sódio. Esse influxo de sódio que entra aqui, ele vai não só para um lado, ele vai para os dois lados da célula, né? Ali no axônio ele vai entrar e ele vai se espalhar. E quando ele vai se espalhando, ele vai vindo para cá e abrindo novos canais de sódio e voltagem dependentes. Então, ao longo do axônio, a gente tem vários canais de sódio e voltagem dependentes. Quando o fluxo de íons vai entrando aqui, mais carga negativa, mais carga positiva vai entrando, vai abrindo novos canais de sódio, que vai entrando mais sódio, vai abrindo mais, vai entrando mais, e assim o sódio vai entrando, ó, e ele vai se propagando. Só que vocês se lembram, eu comentei que tem um período refratário? Pois é, então assim, onde já abriu canal de sódio, aqui agora está inativado, porque ele abre, o sódio entra, ele alcança uma voltagem, e aí ele inativa por um curto período de tempo. Esse curto período de tempo que inativa é o que faz com que o sódio que vem para cá não vai gerar uma nova resposta aqui. Então esse sinal ele não se propaga para os dois lados. Ele vai se propagar só para o lado que ainda não foi ativado. Então o fluxo de íons vai para os dois lados, só que para o lado de cá, para o lado mais próximo, mais em direção ao corpo do neurônio, que foi inativado, não vai gerar resposta, não vai ter um novo disparo. Mas para o lado direito, que é o lado que está se propagando em direção ao final do axônio, esse ainda não foi aberto, então ele vai abrir e vai continuar. Então esse sinal ele vai se propagando ao longo do axônio como se fosse você empilha os dominós e você dá um peteleco. Quando você derrubou o primeiro dominó, ele vai por efeito em cadeia derrubando todos os outros. É assim que acontece a propagação do sinal. Então esses canais de sódio eles vão sempre se abrindo em direção ao axônio. Eles vão em direção à terminação axonal. Eles vão sempre do corpo da célula em direção ao terminal axonal. Eles vão embora propagando ao longo do axônio. Então esse fluxo sempre vai acontecer nesse sentido, no sentido da terminação do axônio. E aí a gente tem ali, ó, quando chega num determinado ponto, a gente tem o segmento que está ativo, então que é onde está tendo o influxo porque abriu os canais de voltagem dependentes. Para trás aqui está saindo o potássio ainda, ó. Então aqui ainda não recuperou, tá no período refratário, enquanto que aqui está no repouso. Então ele sempre vai abrir os canais que estão em repouso, mas nunca vai abrir os canais que estão no período refratário, que estão inativados. E aí esse sinal se propaga ao longo de todo o axônio. Beleza. E aí a gente tem os axônios que são mielinizados, que tem a bainha de mielina, e os que não são mielinizados. Lembrando que a bainha de mielina é o quê? A gente tem lá no sistema nervoso central, oligodendrócitos, que são células da glia, que se enrolam no axônio como se fossem capinhas, né? Capinhas de membranas, capinhas gordurosas. Vocês imaginem o seguinte, a gente está falando que o axônio está transmitindo um sinal elétrico, então é como se fosse um fio. Os fios têm uma capinha, né? Essa capinha em volta do fio é o que permite que a gente não leve choque, mas ele facilita a condução elétrica. Então o axônio ele tem essas capinhas de bainha de mielina, que são membranas ali dos oligodendrócitos quando é no sistema nervoso central, ou das células de Schwann, quando é no sistema nervoso periférico. E essas capinhas facilitam a condução desse sinal eletroquímico. De que maneira que isso acontece? A gente tem, então, ao longo do neurônio, né? Se a gente pega aquele desenho do neurônio clássico lá, a gente tem as capinhas, as bainhas de mielina e a gente tem os períodos de intervalo. Esses períodos de intervalo são chamados de nódulos de Ranvier, ou nódulos de Ranvier, enfim, Ranvier, geralmente, tá? Então, entre as bainhas de mielina, a gente tem pontinhos em que essa membrana está em contato com o ambiente extracelular. Onde a bainha de mielina enrola, a gente não tem contato do axônio, da membrana do axônio, com o ambiente extracelular, ela está encapada. Mas nos nódulos de Ranvier, que são intervalos
regulares ali entre as bainhas de mielina, a gente tem essa permuta. E nesses nódulos de Ranvier, eles se concentram todos os canais de sódio e voltagem dependentes. Então, eles estão todos concentrados nessa região. Então, a gente tem aqui na imagem vários canais de sódio e voltagem dependentes concentrados na região entre as bainhas de mielina, que são nos nódulos de Ranvier, certo? Beleza. Quando eu não tenho canal aqui, eu não tenho aqueles canais voltagem dependente, mas eu também não tenho aqueles canais de vazamento. Então é como se a membrana tivesse impermeabilizada. Ou seja, o fluxo de íons, onde tem a bainha de mielina, vai acontecer livremente. E aí, quando alcança aqui os nódulos de Ranvier, esses canais de voltagem dependentes, eles todos se abrem de uma vez só e tem mais um monte de influxo de sódio. E aí esse influxo de sódio continua seguindo ao longo do axônio até chegar no final. Se a gente não tem a bainha de mielina, aqui a gente não tem, por exemplo, num axônio que é não mielinizado, ou se, por exemplo, tem alguma doença desmielinizante, como acontece, por exemplo, com a esclerose múltipla, né? Ou outras doenças desmielinizantes, o que vai acontecer é que esse sinal ele vai acabar se perdendo ao longo do caminho, tá vendo? Porque tem um vazamento do sinal, então ele vai enfraquecendo. E aí ele vai enfraquecendo ao longo do axônio, quando chega no final do axônio, de repente ele não tem nem força para disparar o limiar. E se ele não tem força para disparar o limiar, o sinal se perde e não acontece. Então, a perda de movimento, por exemplo, de uma doença desmielinizante, o controle dos movimentos e tudo mais, né? Quando acontece como acontece com a esclerose, por exemplo, é em função de a desmielinização, a perda da bainha de mielina vai fazendo com que você perca esse sinal elétrico e logo quando chega lá no final, se não tem fluxo de íon suficiente, não abre canais voltagem dependentes e se não abre canais voltagem dependentes, não acontece a propagação do sinal. Ok. E aí quando a gente está falando aqui então do axônio, quando a gente está falando dessa situação aqui do axônio com a bainha de mielina, a bainha de mielina favorece que a troca de íons aconteça somente nos nódulos de Ranvier. E aí, aqui a gente tem aquele conceito de condução saltatória. A condução saltatória aumenta a velocidade de transmissão do sinal. Por quê? Porque se eu só preciso abrir nos nódulos de Ranvier e eu reestabeleço o meu sinal e depois eu vou saltar para o próximo e só no próximo que vai abrir de novo, significa que eu vou acelerar, eu vou ter trechos em que não vou precisar me preocupar com isso, só vou me preocupar em trechos específicos. Então só vai haver a renovação, a despolarização e a liberação do potencial de ação novamente nessas regiões de nódulos. E aí tem uma analogia que eu achei sensacional, aprendi isso e resolvi trazer para vocês, que é o seguinte. Os nódulos de Ranvier, quando o impulso está acontecendo, a condução está acontecendo de maneira saltatória, que eu já vi, por exemplo, em aula, desenho de flechinhas por cima do nódulo, e a gente tem a sensação de que é como se o impulso estivesse saltando, não é um salto por cima da bainha de mielina, está acontecendo por dentro do axônio e está acontecendo dessa forma, saltatória no sentido de que vai pular vai saltar aqui de um nódulo de Ranvier para o outro. Isso é o saltatório, é o conceito de saltatório. E aí, por exemplo, a gente está escrevendo um texto num documento ali do Word, por exemplo, né, ou do Google Docs. Se você usa o Tab, você pula trechos longos. Então, se você quer dar espaço, um espaço maior, você vai usando o Tab porque ele pula mais. Se você quer pular de pouquinho em pouquinho, você vai apertando o Space aqui, né, o espaço do teclado. Então, quando você tem um neurônio mielinizado, o impulso acontece usando o Tab. Ele vai saltando de um nódo para o outro e assim ele vai muito mais rápido. Enquanto que se você tem um neurônio não mielinizado, né, ou passou por alguma doença desmielinizante, o que era mielinizado deixa de ser, é como se você tivesse que fazer esse impulso se propagar apertando Space, ou espaço. Então você tem que apertar muito mais vezes e isso demora muito mais. Você salta muito mais rápido com o Tab do que com o Space. Então é exatamente isso que acontece. Por isso que o impulso saltatório, a condução saltatória com os neurônios que são mielinizados, o impulso nervoso é muito mais rápido do que quando é não mielinizado. Isso é muito importante. E aqui vem a quarta característica do potencial de ação, que é fundamental. Que é ele não se perde no caminho, ele não perde potência, ele mantém a potência. Ou seja, a zona de gatilho disparou lá, esse potencial de ação ele vem se propagando e cada vez que ele chega no nódulo de Ranvier aqui, ele se
recupera e se propaga de novo. Então ele vai chegar no final do axônio do mesmo jeito que ele foi propagado lá na zona de gatilho. Ele não vai ter uma perda. Diferente do que acontece com o potencial graduado, né? Que vai tendo uma perda à medida que vai atravessando a célula. O potencial de ação não tem perda. Ele não se degrada. Ele vai se mantendo. É claro, só acontece isso quando perde a banha de mielina. Porque daí, se você tem uma doença desmielinizante, você vai acabar tendo uma perda, porque na região onde tinha banha de mielina, você não tem canais de sódio voltagem dependentes. E aí você tem um vazamento desse potencial, uma perda desse potencial, e essa perda de potencial vai gerar as consequências que essas doenças desmielinizantes trazem. E para finalizar, então, a gente chegou no final aqui, né? Quando a gente vai chegando nas terminações aqui do axônio, ele se ramifica, então ele vai estabelecer contato com vários outros neurônios, e ele vai propagar aquele potencial. Como é que ele propaga esse potencial? Geralmente ele vai chegar lá no final, e aí quando ele chega lá no final, a gente tem canais voltagem dependentes também, mas aí não tem canais voltagem dependente de sódio, a gente tem canais voltagem dependente de cálcio. E esses canais voltagem dependentes se abrem, o cálcio entra, e aí quando o cálcio entra, a gente tem zonas, né, que são zonas de ativação lá nas zonas ativas, né, lá nos terminais axonais, a gente tem zonas ativas que vão puxar as vesículas que estão cheias de neurotransmissor para a membrana, vão fundir e liberar esses neurotransmissores na fenda pré-sináptica ali, na fenda sináptica, na verdade, né? E essa fenda sináptica que está aqui estabelecida, ela vai permitir a comunicação do neurônio pré-sináptico, que é o neurônio em que o potencial de ação chegou. Então, o potencial de ação chega, o cálcio entra, e aí, então, nessas zonas ativas aqui, vai haver um ancoramento das vesículas, e as vesículas estão cheias de neurotransmissor dentro. Esse neurotransmissor vai ser liberado na fenda sináptica, e aí eles vão se ligar em novos canais. Então, por exemplo, aqui a gente tem canais de sódio. Esses canais de sódio eles vão se abrir, o sódio vai entrar e vai gerar uma nova despolarização na célula pós-sináptica. E aí esse sinal se propaga. Então a gente tem um sinal que chega, esse sinal que chega vai ser convertido ali numa transmissão química, então neurotransmissores, e esses neurotransmissores vão fazer a transmissão do sinal. O sinal que era elétrico vira químico, químico abre canais de sódio, ou outros canais, mas aqui no nosso caso aqui a gente está usando o exemplo do canais de sódio, como são lá os canais AMPA de glutamato, ou os canais nicotínicos de acetilcolina, vão abrir, vai entrar sódio, esse sódio vai despolarizar a célula pós-sináptica e vai liberar um novo potencial de ação, ou seja, vai liberar um novo sinal elétrico. Então vai ser sinal elétrico, químico, elétrico, e aí se propaga. Então, neurotransmissor é dessa neurotransmissão, a transmissão de potenciais de ação de neurônios. Ok? Ok. E aí aqui a gente tem um exemplo. Então, lá no fuso muscular, eu tenho sensores de estiramento. Esse estiramento, ele vai ter uma duração e uma amplitude, certo? Então, lembrando do potencial graduado lá. Eu posso ter maior duração e maior amplitude. Então, pode ser uma duração curta com uma força grande, que vai gerar uma sensação mais evidente. Ou eu posso ter, além de uma sensação mais evidente, mais pronunciada, uma amplitude grande e uma duração grande. E isso vai gerar sinais. O potencial de receptor aqui é o potencial graduado. Então, o potencial graduado, ele vai aumentar à medida que ele é mais amplo, né, a amplitude do sinal, e mais duradouro. E isso vai gerar disparos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 disparos de potencial de ação, porque eu alcancei o limiar. Aqui eu já tenho muito mais disparos, porque a amplitude é maior. E aqui eu tenho mais disparos por mais tempo. Logo, eu vou ter maior frequência de potenciais de ação, olha só. Vários potenciais de ação, mais potenciais, ainda mais potenciais. Quanto mais potencial de ação eu tenho, mais liberação de neurotransmissor. Então, no final das contas, se eu tenho poucos potenciais de ação, eu vou liberar poucos neurotransmissores. Logo, esses poucos neurotransmissores vão gerar novas despolarizações e vão gerar novos poucos potenciais de ação. Se eu tenho uma quantidade média com maior amplitude e maior duração de potenciais de ação, eu vou liberar uma quantidade média de neurotransmissores que vai gerar uma quantidade média de despolarizações. E se eu tenho uma amplitude muito grande, um tempo muito grande de estímulo, eu vou gerar muitos estímulos, logo eu vou liberar muitos neurotransmissores, logo a resposta do neurônio pós-sináptico
vai ser de ter muitas despolarizações. Então, novamente, aqui a gente tem as modulações através da amplitude e da duração dos estímulos que vão ser ofertados. E aí, isso é basicamente para encerrar o conceito de potencial de ação. Espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu alguma coisa, deixa aqui no comentário a sua pergunta, não tem problema nenhum. Mas só para lembrar uma característica muito interessante, que é o seguinte: esses potenciais aqui, tá vendo? Isso aqui é o que chega no nosso cérebro, para tudo. Então ele é estereotipado, assim, né? Ele é só um potencial de ação. E como é que o cérebro distingue qual que é a diferença do potencial de ação de um tato para uma dor, uma audição, para um paladar, Como é que a gente distingue isso? Basicamente, a gente distingue isso porque as vias neurais são diferentes, porque as redes neurais ativadas são diferentes. Então, os sinais, eles são elementares. Os sinais, basicamente, vão sinalizar isso aqui. Amplitude e duração. E aí a gente consegue saber quanto aquele estímulo está acontecendo, a frequência daquele estímulo, né? Se ele é muito frequente, se ele é pouco frequente. E a partir daí, o nosso cérebro interpreta, atribui valor àquilo. Então, se uma pressão está... Se eu tô apertando bastante aqui, essa pressão que eu estou oferecendo está aumentando a amplitude e a duração dos disparos. Quem está interpretando isso aqui como uma pressão muito forte, ou até mesmo se eu continuar apertando aqui um desconforto, é a via neural que está transmitindo e a maneira como o meu cérebro está interpretando isso. Então, existe um componente de via neural e de rede neural que atribui significado à captação externa. Então não é só o sentido que faz com que as coisas façam sentido pra gente. É a maneira como se interpreta. Então, tem pessoas que têm maior sensibilidade, menor sensibilidade à dor. Isso pode ser tanto uma questão de sensibilidade do disparo, né? Uma sensibilidade física, por conta dos canais de estiramento. Às vezes a pessoa tem mais canais de estiramento, por exemplo. Como também pode ser uma questão de interpretação de uma via neural. Isso é muito, muito interessante, porque dá um caráter não só físico, mas também dá um caráter interpretativo para aquelas experiências que estão sendo vividas, né? E aí, eu acabei esquecendo de trazer 2 pontos aqui. O primeiro ponto é, durante essa propagação aqui, eu tenho canais de voltagem independentes. E aqui, por exemplo, age um anestésico local. Então, se naquela região ali em que eu estou querendo anestesiar, eu aplico, por exemplo, lidocaína, a lidocaína vai inibir, fechar esses canais aqui, não vai permitir a abertura, na verdade, desses canais de sódio. Ela vai bloquear esses canais de sódio aqui. Se eu bloqueio esses canais de sódio, sódio não entra. Se não entra, não despolariza. Logo eu vou perdendo o sinal. E aí eu posso perder o sinal a ponto de nem perceber. Então é quando um estímulo de dor não é percebido, porque não se propagou e não gerou lá no final a neurotransmissão significativa. Ou eu posso até sentir alguma coisa, mas não vai ser aquela dor que eu sentiria se eu não tivesse aplicado o anestésico local, porque eu tô meio que prejudicando a propagação desse estímulo, que seria um estímulo de dor. Então, aqui age, por exemplo, os anestésicos locais. Enquanto que o Botox, por exemplo, ele age nesses canais de cálcio aqui. Então, eu tenho aqui a contração, né? Essa minha ruguinha do meio aqui. Tá sempre contraída, assim. Beleza. Se eu aplicar Botox aqui, o que vai acontecer é que eu vou bloquear os canais de cálcio dessa região aqui, da placa motora dessa região aqui. Logo, se eu bloqueio os canais de cálcio, eu não tenho neurotransmissão aqui. Se eu não tenho neurotransmissão aqui, eu não vou contrair esses músculos. Então, eu vou ficar sempre esticadinho, assim. Sempre esticadinho. E essa é a função do Botox. Então, aqui a gente tem de Botox, a gente tem de Zolpidem, a gente tem de anestésico local. Todos esses mecanismos de neurotransmissão aqui, por exemplo, ó, eu posso diminuir a quantidade de neurotransmissores, eu posso bloquear a ligação desses neurotransmissores nesses canais, eu posso atrapalhar, eu posso, por exemplo, favorecer, como eu estava dizendo lá do Zolpidem, e favorecer o influxo de cloreto, por exemplo. Então, tem uma série de medicamentos que vão agir na modulação dos neurotransmissores, que vão atuar aqui nesses canais inotrópicos, né? Canais de íons, que vão ser ativados, por exemplo, por ligante. Eu espero que tenha sido útil para você.
Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Dá uma curtida. Esse conteúdo escrito tá no Instagram lá do @RNAmensageiro. Então, se você quiser conhecer, dá um pulinho lá, me segue lá. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!